Podem se sentar, queridos. Shalom a todos. A graça e a paz. Amém? Que bom nos vermos em pleno mês de julho. Porque a gente faz tantos planos para julho, né? Lembro quando os meus filhos eram pequenos, que a gente tinha que aproveitar as férias deles. Amém. Quando você falou, meu amor, eu já havia notado o valor que eu ia ofertar. Aí Deus me colocou no coração. Dobrei o valor. Falei, deixa. Eu quero. A gente que quer muito favor de Deus, a gente não perde a oportunidade de ganhar uma bênção do Senhor, né? Bem, compartilhando os projetos de Deus, né, Lara? Lara, nós vamos fazer uma equipe, nós dois hoje, tá? Bem, eu queria caminhar com vocês e eu tive muito tempo para preparar essa palavra, sabe? A gente está com a família num lugar descansando e esse texto me veio ao coração ainda na semana passada. E eu queria compartilhar com vocês tudo que o Espírito Santo de Deus me colocou no coração, me falando a respeito do texto. E eu creio que vai ser bênção para todos nós. Romanos 12, 2. Diz assim, vocês já conhecem. Mas como o Evangelho não é mais ensino, e sim memória, né? Lembrança, porque esse texto, ao longo dos meus 63 anos, eu ouvi ele milhares e milhares de vezes, mas ele continua falando ao meu coração novidades. Se você pegar um texto da palavra de Deus, seja esse aqui, seja outro, você pode passar uma vida toda tirando lições dele todos os dias, e ele vai te dizer todos os dias alguma coisa diferente. É algo incrível isso. E diz o texto assim: não vos conformizeis, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu queria ficar somente nesse versículo e tecer algumas considerações para que vocês entendessem qual é a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida nessa noite. Bem, um evento visto sob uma perspectiva, ele pode causar uma impressão, quando você olha um evento sob uma perspectiva. Quando você vê por uma outra perspectiva, você pode entender que você terá uma outra impressão. Ou tudo aquilo que você vê a partir de um ponto tem uma impressão diferenciada. Somente quando você tem uma visão completa, você terá uma visão completa. Acompanhe o raciocínio. Quando alguém te conta alguma coisa, é preciso entender que ela está contando a partir da sua própria perspectiva. Você está ouvindo a visão da pessoa, na perspectiva dela, influenciado pelas tendências dela, pelas impressões dela, pelos sentimentos dela, pelas emoções e, diga-se de passagem, emoções momentâneas, porque nós somos circunstanciais. Então não é somente o momento em que você vê, é o estado de espírito que você está, no momento que você vê. As minhas filhas brincam com meu amor é bem correta em tudo que ela faz, e às vezes conversando as minhas filhas, vem cá, você hoje amanheceu Cristina ou Cristininha? Cristininha é quando ela tá de boa, está tranquila, é Cristininha. Quando ela está rígida, aí é Cristina. Então, o humor da pessoa também diferencia a forma de ver.
né? Volta. Vocês conhecem essa expressão? Volta me mostrou um videozinho, a mulher fazendo uma live, aí no que ela está fazendo a live, o marido passa atrás, com uma vassoura na mão, um avental, olhando para ela com um baldezinho na mão, né? Aí, e ela falando, olha mulher, se alguém te agredir, teu marido te agredir, nós temos que nos defender, mulher tem que se defender, nós vamos usar um código, você levanta o dedo assim, e alguém vai te acudir, você vê alguém, faz assim, no que ela está falando, o marido passa atrás da câmera, mostrando o dedinho, me salvem por favor. A mulher olha para trás e vê aquilo, caramba, a câmera cai tudo, parte para cima dele. Então não é somente o ponto de vista, é também o momento em que se vê. Voltemos ao texto. Não vos conformeis com este século. Ele fala de uma conformidade, mas fala de um tempo, com este século. Fala de um governo secular. Fala sobre uma impressão. Então, entendamos isso aqui. É importante que tenhamos as nossas próprias experiências com os eventos da vida. E não nos deixemos guiar pelas impressões alheias. A vida é feita de decisões e atitudes. Repita comigo, decisões e atitudes. Eu gosto muito, já falei aqui N vezes e vou continuar falando, daquele versículo onde o filho pródigo, refletindo a respeito da vida, ele fala, poxa, eu estou aqui nessa miséria de vida, comendo comida de porcos, meu pai tem condições financeiras boas, meu pai é fazendeiro, tantos empregados do meu pai comem muito melhor que eu, que por orgulho estou aqui comendo alfarrobas de porcos. Aí o texto bíblico fala assim, e ele refletiu, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, e eu viverei melhor do que aqui. Ponto. O texto bíblico fala, ponto. Sabe qual é a próxima expressão do texto bíblico? Levantou-se e foi. Levantou-se e foi. Então, é importante que nós tenhamos as nossas experiências, mas é importante que nós nos deixemos guiar pelas nossas experiências, não pelas impressões alheias. Decisões e atitudes. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, decisão. Levantou-se e foi, atitude. Então, quando a gente vai no nosso texto e descobre que o texto fala sobre decisões e atitudes. Não vos conformeis com este século, decisões, não se conforme. Transformai-vos, atitude. Decisão e atitude. O conformismo é a falta de decisões e muitas vezes uma economia infundada. A pessoa se conforma para economizar esforço, economizar problemas, traumas, situações, e nós vivemos isso, gente. Não é algo que a gente ouviu falar, não. Todos já tivemos experiências onde você prefere engolir seco. Você prefere engolir o sapo. Aliás, engolir a lagoa toda. Para evitar os transtornos, os problemas de um celeuma familiar, por exemplo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então me acompanhe, então.
ou até uma covardia velada, viu, gente? Disfarçada. Ou ainda, uma preguiça ou um comodismo. Porque as novidades nos assustam. Porque novidade nos chama ao que é novo, nos chama a um novo aprendizado, nos desafia a sairmos do mesmismo, a sairmos daquilo que causa conforto, aquilo que é rotineiro e que nos acostumamos. Quando isso acontece, quando decidimos agir, nós caímos aqui, em 3 virtudes que são distintas, que já pregamos também sobre isso. Primeira virtude, resignação e paciência. Espera aí, resignação e paciência. Conformismo é o mesmo que resignação e paciência? Não, não é. A resignação e a paciência é quando você precisa entender alguma coisa que não pode ser mudada e você tem que aceitá-la. Você não pode lutar contra aquilo, porque aquilo não pode ser mudado. Causa desconforto? Causa. Mas as coisas que não podem ser mudadas têm que gerar no nosso coração a resignação. Um dia Jesus, numa visão, disse para o apóstolo Paulo assim, Paulo estava a caminho de Damasco, e lá em Atos 9, de 4 a 5, Jesus fala assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Yeshua, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus fala para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhões? É dar murro em ponta de faca. É a mesma coisa. Lutar contra o Evangelho, ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu tentou, Nero tentou, muitos tentaram ao longo dos anos, ninguém pode parar. Porque é um projeto de Deus sendo realizado. Nada nem ninguém pode parar. Então, que interessante, porque se houver perseguição, a igreja vai crescer mais ainda. A igreja vai crescer não somente numericamente, não no quantitativo, mas no qualitativo, na qualidade dos crentes, na qualidade dos cristãos. Às vezes até uma perseguiçãozinha dá uma balançada boa na árvore. Então, o que é isso aqui? É você ter resignação. O que Jesus estava ensinando para Paulo? Paulo, se resigne. Entenda o seguinte: você não pode lutar contra a igreja do Senhor. Você não pode lutar contra a minha igreja. Eu a implantei e ninguém vai fechá-la. Amém, queridos? A segunda virtude, que é coragem e força, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, coragem e força para não aceitar o que deve ser mudado. O agir na mudança é o nosso texto. Não vos conformeis com este século, tende coragem e não se amolde ao sistema desse mundo. Tende coragem, tende força e resista ao sistema desse mundo. Transformai-vos é a não conformização, é a coragem e é a força de se transformar. Porque tem muita gente, eu já ouvi muitos pregadores, eu ouvi alguns, quando eu fui buscar o texto, alguns que de forma, penso eu,
não estou dizendo que eu esteja certo, não, mas penso eu de que forma equívoca, eles mostram, por exemplo, a metamorfose como esta transformação. A metamorfose é um estado natural. A lagarta, ela cria um casulo em torno de si de forma natural, e ela se transforma numa borboleta de forma natural. Apesar de ela fazer todas as forças para que as asas dela ganhem resistência para baterem, é uma forma natural. Não há um esforço da lagarta em se transformar em borboleta. Ela vai se transformar em borboleta. Agora, eu pergunto a você, será que isso acontece com a nossa vida? É claro que não. Tem que haver um esforço para abandonar a velha natureza. A velha natureza não é algo que se descarte com facilidade. É um dos grandes inimigos do homem, é a natureza humana. Somos nós mesmos. Se nós conseguirmos nos dominar, teremos ganho 50% da batalha proposta pelo Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Tem uma turma que não está entendendo ainda, hein? Não vos conformeis não é um estado passivo, é um estado ativo. Uma vez eu falei para os irmãos, na lápide do meu túmulo vai estar escrito assim: aqui jaz um inconformado. Nós não podemos nos conformizar, nós não podemos nos conformar. Gratidão é uma coisa, conformismo é outra. Sermos gratos a Deus pelo que nos deu é a melhor forma de você não conformizar, porque a gratidão vai te impulsionar, a gratidão vai te levar a querer mais, porém grato. Resignação é uma coisa, aceitar o que não deve ser mudado. Coragem, mudar o que tem que ser mudado. Agora, mais importante que a resignação e a coragem é a sabedoria. Para que a sabedoria, pastor? Para distinguir uma coisa da outra. Por quê? Porque senão você vai passar uma vida todinha aceitando o que tem que ser mudado. Você vai aceitar aquilo que tem que ser mudado, e você vai ficar tentando mudar aquilo que não pode ser mudado. A sabedoria é para você saber qual é o momento, se é o da resignação ou se é o da coragem. Tem muitos casais que precisam dessa sabedoria. Eles ficam tentando moldar, não somente mudar, mas moldar o cônjuge no conceito de vida cristã, de família cristã que ele tem. Eu ouvi há um tempo atrás um pastor falando que ele era contra algumas estratégias criadas por algumas igrejas, quando, por exemplo, o marido está ali esperando uma oportunidade para um romantismo, para uma aproximação, e a mulher percebe isso, e a mulher não facilita para ele, a mulher não acorda fácil para o marido, né? Ela dificulta, e chega à noite, está com dor de cabeça, e está com um problema, na outra noite um outro problema, uma outra situação, sabendo o estado em que o marido se encontra. E algumas espiritualizam: não, eu vou orar para quê? Para acabar com o nervosismo dele. Tem soluções muito mais rápidas, muito mais fáceis, muito mais lógicas. Quem está me entendendo? Diga amém. Então a gente precisa entender aquilo que tem que ser mudado e aquilo que não pode ser mudado. A sabedoria distingue isso. Então vamos entender o nosso texto novamente. Vamos voltar ao nosso texto novamente. O que esse texto fala? Esse texto fala: não vos conformeis, não vos conformizeis. Ou seja, o que precisa ser mudado, mude. O que não pode ser mudado, não mude. Não mude. Entenda. Agora, depois desse pano de fundo, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente entrar
na lógica do texto. Seu futuro já está pré-determinado? Pergunta para a pessoa do teu lado. O seu futuro já está pré-determinado? Nós temos por tradição crer que Deus constrói nosso futuro sem a nossa interferência. Mas não é bem assim que acontece. Eu e meu amor, Paulo Henrique e Cláudia, fomos de uma igreja há uns 300 anos atrás, mais ou menos. Não lembro mais quanto tempo, tem muito tempo. 290 mais ou menos. Nós conhecemos uma família. Eles eram líderes de casais na igreja em que a gente frequentava. Eu era um jovem, uma pessoa muito experiente, tinha 21 anos de idade, 22 anos de idade. Meu amor, 17. Paulo Henrique, uns 30. Cláudio, uns 10. E a gente conhecia esse casal, era um casal que eram líderes de casais e tal. E um dia, perto do Natal, os filhos dele resolveram ir passar o Natal com os avós, no sul de Minas, lá em Machado. E a gente ficou sabendo disso, tá? E ele falou, não, vou liberar a moçada para ir lá. Era uma moça que estava noiva de um muito amigo meu. O mais velho dele fazia seminário, ia ser pastor. O mais novo trabalhava com a família, eles tinham uma loja do Boticário na cidade. E o mais novo se envolvia na empresa. E um dia eu cheguei de manhãzinha no banco, de manhãzinha assim, umas 8h30, 9h. O banco já quase abrindo na época, e ele sempre ficava me esperando ali na segunda-feira, me aguardando. Eu chamei ele para dentro, a gente entrou, bem goiano mesmo, a gente entrou para dentro, né? E ele ficou me aguardando, eu era caixa executivo na época, fui pegar meu malote para abrir o caixa, e perguntei, e aí, a meninada foi embora? Ele falou, foi, rapaz, foi. Ele saiu de madrugadinha, lá para o Machado. Saíram às 5h. Aí ele falou, Romero, interessante, rapaz. Passou uns 10 minutos que eles tinham saído, eu já tinha me enfiado debaixo da coberta novamente, que saiu de madrugada, às 5h. A campainha tocou, eu assustei, e fui lá, meio assustado, e o filho, que agora esqueci o nome do mais velho, falou, pai, nós esquecemos de dizimar o dinheiro que o senhor deu para a gente. Aí cada um deu o dinheirinho, o dízimo do dinheiro que eu havia dado para eles, para gastarem no final do ano, lá com os avós, né? E eu ri, falei, não, vocês podiam ter falado, a gente dava o dízimo aqui, depois vocês pagavam. Eu falei, não, o dízimo tem que ser do dinheiro que o senhor deu. E deram o dízimo, ele abençoou os filhos novamente, os filhos saíram, e ele estava ali conversando comigo às 9h. E eu recebi o caixa do final de semana da loja dele, do Boticário, fiz o depósito, nos cumprimentamos, a gente sempre teve uma amizade muito, muito gostosa. Ele era grandão, ele abraçava a gente, para você abraçar, ele tinha de rodear ele, porque tão grande que ele era. E ele saiu, no que ele saiu, passados uns 10, 15 minutos, o banco já estava abrindo já, alguém chamou, Romero, o que foi? Não, rapaz, o pessoal está procurando aqui na cidade, parece Hércules, parece, não é que estava conversando com você? Ele falou, o que houve? Parece que teve um acidente. E eu peguei o telefone, era um policial rodoviário federal, falou, olha, teve um acidente aqui, tá, e 3 jovens morreram no acidente. Depois de contar isso, falaram o telefone deles, para ligar para eles. E só eu conhecia ele como conhecia.
dentro da agência. E só eu tinha notícia. Eu tive que sair de onde eu estava e ir até ele para dar notícia. Que tempo difícil. Aí a pergunta que eu faço para vocês, desculpem-me, é uma história muito triste. Eu nunca consegui me esquecer da reação dele. Eu tive todo cuidado, mas não tinha como não acontecer o que aconteceu. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que Deus planeja algo assim? O próprio Deus fala, eu é que sei, lá em Jeremias 29:11, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança de um futuro. E lá em Romanos 8:28 também fala, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como 3 filhos queridos, amados, exemplos de vida. Eu convivi com esses 3 jovens. Eu era jovem, eu tinha 21 anos de idade. Éramos jovens como eles. Saíamos juntos para tomar sorvete, Como Deus, seria plano, projeto de Deus, ceifar a vida de 3 jovens como aqueles, um seminarista ia ser pastor. Não é, Paulo Henrique Cláudio? Como? Só que, e prestem bem atenção nisso que eu vou falar para vocês, entre os planos de Deus de hoje, para o nosso futuro, amanhã, existem as nossas decisões e atitudes. Não conformar decisões, transformai-vos atitudes, que se apresentam no processo da vida. Entre a sua vida de hoje, que é o processo, hoje você vive o processo, amanhã você viverá o propósito. Mas para todo propósito, existe um processo. Decisões e atitudes suas, fundamentadas na sua visão de vida, no seu experimento, na sua experiência de vida, é que vão determinar a sua existência. Não é na impressão de outros, porque a gente não pode confiar na impressão das pessoas, porque todo ponto visto de um ponto tem sua tendência. Bem, em meio a tudo isso, existem os relacionamentos que nós decidimos ter, vida fora, porque nós não vivemos a nossa vida isolado. Às vezes nós herdamos ou participamos de projetos que não são os nossos. Você se torna coadjuvante do seu próprio filme, quando você não observa os mandamentos do Senhor. Por exemplo, vocês sabem o nome de alguém que estava naquele barco, naquele navio que Jonas entrou? Vocês conhecem? Lembra da história de Jonas? Quem conhece aqui a história de Jonas? Gente do céu, quem conhece a história de Jonas? Ah, bom, primeiro tenho que contar para vocês a história de Jonas. Jonas estava dentro do navio, e o navio ia a pique. Quantas pessoas cabem no navio naquela época? Vamos colocar 100 pessoas. 100 pessoas estavam ali participando da história de Jonas, e eles iam morrer afogados, porque colocaram um Jonas dentro do navio. Quantos de nós colocamos um Jonas no barco da nossa vida, sem perceber? Você caminha perto de um Jonas, e a vida só solapando você, só solapando você, só solapando você,
e você não sabe que não é por sua causa, é por causa do Jonas que está com você. Por isso é importante, no relacionamento conjugal, vocês partilharem da mesma fé, dos mesmos propósitos, da mesma sintonia. Por isso é importante não cangar duas pessoas que não se pareçam, elas vão se machucar a vida fora. Por isso é importante você caminhar perto de pessoas que caminhem com os mesmos conceitos, os mesmos preceitos que você. É de suma importância isso. Eu lembrei do apóstolo Filomeno, falecido Filomeno, meu irmão mais velho. Ele, uma igreja muito grande em Brasília, e uma jovem começou a namorar com um rapaz que não era cristão. E esse rapaz tinha hábitos que ofendiam, que iam contra, mas ele permitia que ela fosse à igreja e ficava na porta da igreja esperando ela, mas não entrava nunca. E às vezes reclamava que o culto demorou muito, às vezes mandava ela chamar no meio do culto e tiraram ela dentro da igreja. E o pastor Filomeno, sabendo disso, chamou ela e falou: você vai casar com esse rapaz? Com essas atitudes, que não respeita a sua fé, que está gritando com você no meio da rua, que está te empurrando no meio da rua, já como você como namorada dele. Você vai casar com esse rapaz? Aí ele falou assim: presta atenção que eu vou falar para você. Deus tem para a tua vida um Isaac. Deus tem para a tua vida a pessoa certa, Deus tem para você. Só que enquanto esse Ismael tiver, Ismael é só da Bíblia, viu gente? Enquanto esse Ismael estiver ocupando espaço, o Isaac não vem. Então entenda que para que Deus possa te abençoar, você precisa desocupar o espaço, para que Deus possa te mostrar quem é o Isaac da sua vida. Ela começou a chorar. Aí chorou, e falou: não, você está entendendo, é bom que você chore mesmo, para você entender que você não pode casar com uma pessoa que te desrespeita desse jeito, porque quando a falta de respeito entra pela porta, o amor já saiu pela janela há muito tempo. Uma pessoa que grita com você, que te empurra, que não te respeite, não merece seu amor e sua consideração. Aí, você está entendendo? Você está chorando por quê? Eu estou chorando porque o nome dele é Ismael. Eu falei: está certo. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Então, de repente você resolveu carregar um Jonas na bagagem. Você resolveu levar seu sobrinho Ló, sobrinho de Abraão. De repente, você quer Zaqueu como seu sócio. De repente, o tesoureiro da sua empresa é Judas. Então, o que acontece? Você tem que ver com quem você compartilha a sua vida. Transformar a vida não é um ato de dentro para dentro, é um ato de dentro para fora. Para que se eu pegar esse texto, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, eu não posso abraçar isso sozinho, minha esposa tem que vir comigo. Eu preciso dela comigo. Mais que isso, eu preciso do apoio da minha família. Uma pessoa que é viciada em cigarro, em bebida, em droga, ela precisa do apoio de todos à sua volta, para ela transformar. Por quê? Porque você precisa unir forças. E existem também as palavras que constroem nossa vida no mundo espiritual, sobre as quais nós lançamos a nossa fé. Jesus falou para Pedro assim: joga a rede do lado direito. E Pedro falou: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então a palavra que recolhe a sua fé, você precisa vigiá-la. Ontem nós estávamos jantando juntos
com o pastor Paulo Henrique e a pastora Cláudia, e Paulo Henrique falou que já é motivo de estudo científico. As palavras que são processadas, que são ouvidas, faladas em momentos de crise de saúde. Isso é científico. Se você é uma pessoa que recebe oração, que recebe palavras boas, de ânimo, de construção, de força, de uma equipe de oração, por exemplo, de uma mãe que ora por você, de alguém que ora por você, nós temos a nossa intercessão na igreja, são irmãos que têm um compromisso comigo e com a minha esposa, de orarem pela nossa vida, porque nós precisamos de cobertura espiritual. Palavras lançadas são semente plantada. As sementes são plantadas quando nossas palavras são lançadas. Pastor Paulo Henrique até falou de uma experiência de 3 latas de arroz, onde eles pegaram os universitários e falaram: na primeira lata de arroz, vocês vão falar, vocês são um arroz lindo, arroz muito delicioso, vocês são de melhor qualidade, e todos os dias as pessoas tinham que, durante um período, falar coisas boas para aquela lata de arroz. Você pode pensar, que loucura, científico. A segunda lata de arroz, eles falavam o quê? Eram indiferentes, chegavam e não falavam nada. E a terceira lata de arroz, eles falavam: você é um arroz ruim, de má qualidade. Você é arroz para dar de comer para vascaíno. Não. Brincando, viu, gente? Estou brincando. É porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sabe como é que é? As 3 latas de arroz recebiam expressões do mundo espiritual. O que aconteceu? A experiência, a primeira lata de arroz, o arroz viçoso, cheiroso, né? Um arroz com vida. A segunda, um arroz comum. A terceira, apodreceu o arroz. Amados, isso não é só científico, isso é bíblico. Há poder em nossas palavras. Há poder. Só que as palavras não estão no campo da atitude, estão no campo do projeto. Lembram do filho pródigo? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. São palavras lançadas. Só que essas palavras lançadas vão liberando o mundo espiritual, vão dando margem a propósitos, a projetos, a sonhos. Isso é bíblico, queridos. Isso é Bíblia. Existem interesses que nós não questionamos, vícios processuais que concordamos com eles. Isso tudo, dentro da vida da gente, causa efeitos terríveis ou maravilhosos. Mas também não é somente andar com as pessoas certas, falar palavras certas, andar da forma certa. Eu quero aprofundar mais, dá prazo ainda. Gênesis 6, de 6 a 8. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Me arrependo de os haver feito. Noé, porém, todavia, entretanto, contanto, conquanto, portanto, Noé, porém, achou graça perante o Senhor. Meu amor foi trazer a palavra de minha oferta, e ela falou sobre a graça, sobre o favor, né? Sobre o favor. Eu ri ali porque a gente não combinou nada, e ela pega um texto isolado da Bíblia e encaixa dentro da palavra. Ela não, o Espírito Santo de Deus, né? Então, a primeira coisa, das 3 coisas que eu quero deixar registrado no seu coração nessa noite: projeto pessoal de Deus.
O projeto pessoal de Deus deve nos alcançar. Está ali? O projeto pessoal de Deus. Deus tem um projeto para essa igreja. Mas mais do que um projeto para essa igreja, Deus tem um projeto para você que está aqui. Um projeto pessoal. Deus tinha um projeto para o mundo, vou destruir o mundo. Mas mais que um projeto para o mundo, Deus tinha um projeto para Noé, pessoal. E qual a diferença entre destruir o mundo e Noé? Vida. João 10:10, vida em abundância. O que Deus tinha para Noé, em meio ao caos, era vida. De repente, está um caos total, mas você está vivendo bem. Você está vivendo bem. Você tem saúde, você tem família, você tem projetos, você tem sonhos. De repente você olha em volta e não vê a forma que estão desenhando para você. Oh, o mundo está ruim demais, isso e aquilo. Para você não está tão bom, mas não está daquele jeito. É porque é a ótica dele, o ponto de vista dele. Lembra do que eu falei no começo? Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com essas reportagens. Você liga e está tudo ruim, está tudo péssimo, tem guerra, tem fome, tem isso, e um matou o outro matou um, e está aquela bagunça toda. Você entende? Por quê? Porque isso aí são impressões externas. Tenha tua própria experiência e fundamente sua fé na sua experiência. O mundo estava um caos. Noé estava num caos? Não. Noé não estava. Nada na Bíblia nos leva a crer que Noé estava no caos que o mundo estava. Havia graça em Noé. Muitos de nós precisávamos estar construindo arcas para que Deus agisse nessa geração. Mas temos construído apenas barquinhos pessoais e egoístas. Porque mais do que uma arca, era um projeto de vida que estava sendo construído. Quantos têm um projeto de vida aí? Levanta a mão. Mantenha a sua mão levantada. Eu queria que, se você tem um projeto de vida, seja sincero com Deus. Não é comigo, não. Levante sua mão. Se você tem um projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, pode ficar com a mão no bolso. Eu vou dizer para você que depois eu te convido aqui à frente e oro por você, para você ir para a eternidade, porque quem não tem projeto de vida, meu querido, não tem vida de projeto. Amém. Olhe bem para mim aqui, que eu quero falar algo para você. Essa é a sua arca a ser construída. Esse projeto é a sua arca a ser construída. Amém? Mentalizaram isso? Agora eu vou explicar por quê. Anteontem, eu lendo esses nomes tecnológicos aí que eu não entendo direito, mas lendo, eu tenho algumas janelinhas que eu entro para ler notícias. Eu tenho algumas dessas, e eu vi um crime que aconteceu em Uruaçu. Quem viu? Um rapaz que matou o pai, o avô e a madrasta. Pois é, com uma marretinha. Há 300 anos atrás, eu quando passei no concurso do Banco do Brasil, em 1981, eu fui tomar posse em Uruaçu. Quem me recebeu na pensãozinha deles lá, foi aquele senhor que foi morto e a esposa dele. Eles eram jovens na época, eles tinham um filhinho de 10 anos, que tinha o mesmo nome que ele. Ontem ou anteontem, quando eu peguei, eu reconheci ele. E eu fui ler a reportagem, o neto deles, filho do filhinho que ficava correndo para lá e para cá, matou o avô, o pai e a madrasta.
Aí eu fiquei imaginando, quando eu imaginaria que 40 anos depois, 40 e poucos anos depois, mais que isso, 42 anos depois, eu ia ler a reportagem da morte dele, pelo neto que nem tinha nascido. Filho daquele menino que ficava correndo, brincando de bola toda hora, e o pai mandando ele parar de brincar de bola. Eu fiquei hospedado lá, tomei posse no Banco do Brasil, fiquei hospedado uma semana talvez. O mundo que vivemos hoje não difere em nada do mundo que Noé vivia. É um mundo perverso, ao ponto de um neto matar o pai, matar o avô. O que nós necessitamos hoje na construção da nossa arca, nós precisamos da exclusividade de Noé. Quando nós somos exclusivos de Deus, tudo o que fazemos serve para glorificar Deus. É isso que caracterizava Noé. E se torna uma arca salvadora na vida de muitos. Quando nós entramos no projeto exclusivo de Deus, nós estamos no centro da sua vontade. E qual é o próximo passo quando a gente está no centro da vontade de Deus? Ele nos revela informações privilegiadas para a nossa vida. Abre-se uma sintonia sua com Deus. Há uma linguagem específica. Vocês estão entendendo o que ela está dizendo? Quem está entendendo o que ela está dizendo? Só eles aqui. Porque ela está na linguagem de Libras. Quem não conhece, não entende, porque há uma codificação. Há uma codificação. Quando você entra em sintonia com Deus, há uma codificação. Você fala a linguagem do Espírito. Foi isso que aconteceu com Adão, quando ele conduzia o jardim. O relacionamento dele com Deus entrou num código pessoal. Com Abraão na busca da terra prometida. Com José do Egito, no governo do caos do Egito. Com Moisés na peregrinação do deserto, 40 anos. Com Josué na conquista da terra prometida. Com Davi no reinado com seu povo. Com Jesus na salvação da humanidade. Uma linguagem específica. É a linguagem do teu espírito. A linguagem do teu espírito. Agora mesmo, enquanto cantava-se o último cântico, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Eu senti o Espírito Santo de Deus me visitando. Aí eu olhei para o lado, vi que minha esposa estava sentindo a mesma coisa. Eu espero que todos vocês tenham sentido. Porque Ele procura corações assim, como achou o coração de Noé. Ele acha o teu coração também. E qual o próximo passo? Então Deus disse a Noé, 13, Gênesis 6:13, o fim do mundo está por vir. Desfarei, tudo está acontecendo. O que Deus está mostrando? Que Ele está dando um segredo para Noé. Primeiro Ele escolhe Noé, depois Ele conta um segredo para Noé, depois diz para Noé, dá instrução para Noé de como realizar aquilo. Interessante. Só como uma experiência para ser compartilhada com vocês, eu tenho uma empresa na área de shopping, os irmãos sabem disso. E um dia eu recebi um telefonema da diretoria de expansão do Banco Safra. Eles haviam um
contato com o Carrefour indicou a gente, e o Banco Safra nos contratou para acharmos um ponto para ele dentro de Anápolis. Como outras empresas também que a gente trouxe para cá, né? Loja Americana, McDonald's, Burger King, etc, etc. Então, eu tinha essa informação e eu fui à praça para escolher o ponto. Cheguei no lugar, olhei, gostei. Vou omitir aqui alguns detalhes por questão ética. E falei para pessoas assim: você vai estar querendo alugar isso aí? Estou. Isso vai servir para o meu cliente. Mas deixa eu te dizer como é que a gente trabalha. A minha empresa é uma empresa de consultoria comercial. A gente trabalha assim, 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 assim. Não, isso aí não serve para mim. Ah, não serve para o senhor? Não? Não. Então, muito obrigado. Ah, não serve para mim porque eu tenho corretor aqui, batendo um no outro aqui, os corretores me cobram menos da metade disso aí, para me trazer um cliente. Eu vou repetir para o senhor entender. Eu não sou corretor. O senhor está me falando do preço do corretor. O corretor tem seu valor, não desmereço, mas eu não vou buscar um cliente para o senhor. Eu tenho o cliente, eu represento o cliente, eu tenho um NDA com ele, de exclusividade, de confidencialidade. Mas quem é o cliente? Eu acabei de dizer para o senhor, tem um termo de confidencialidade, eu não posso dizer quem é o cliente. Mas lhe digo o senhor o seguinte: o senhor está alugando, portanto, nós vamos pedir para o meu cliente 3 vezes mais. Nossa, mas aí ninguém vai pagar isso não. Quem é? Não posso falar para o senhor. Não tem interesse não. Se o senhor não disser quem é, não tem interesse. Então, muito obrigado novamente. Eu dei um cartãozinho para o senhor, não dei? O senhor pode me devolver? Esse cartãozinho, ele tem um custo. Deixa eu dar. Obrigado. E saí. E fui no vizinho dele. Aí, conversando com o vizinho, tá, gente muito boa, até amigo nosso, irmão nosso. Falei para ele: confia em mim, acredita em mim. Eu não posso dizer para o senhor quem é o cliente, mas ele diz que é um excelente cliente. Confie em mim. Mas aí eu vou ter que fechar minha loja. O senhor vai fechar a sua loja, o senhor vai mudar para um ponto menos nobre. Nós vamos alugar, no mínimo, por tanto. Tanto era muita coisa. Era realmente muito mais do que ele imaginava. Mas se vai ser assim, eu falei: vai ser assim. Então eu assino. Assinamos. Mas por quê? Eu tinha uma informação privilegiada, que ninguém tinha. Deus faz isso conosco. Deus nos dá isso, como deu para Noé, como deu para Moisés, como deu para Josué, como deu para Abraão, como deu para Davi. Procurem a vida de todas essas pessoas que estou dizendo para vocês vão ver um determinado momento em que Deus fala para eles coisas que ninguém sabia, ninguém tinha noção. Mas por quê? Houve graça, houve um favor da parte de Deus para a vida dessas pessoas. Ser favorecido por Deus é você ser escolhido por Deus. Porque eu sou melhor? Não. É porque Deus escolhe pessoas, o coração nosso é que vai mostrar quem nós somos perante Deus. A palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração contrito. Eu sinto falar que tive um irmão, porque ele faleceu, né? Mas eu tive um irmão, meu irmão do meio, que já contei para a igreja, ele convertia todo culto. Se o pregador falasse assim: eu quero chamar você que quer aceitar Jesus, pode ter certeza, o primeiro a vir na frente era ele. Todo culto ele convertia. Isso incomodava a gente, a mim e meu irmão mais velho. Um dia eu falava: rapaz, você tem que converter uma vez só. Você precisa aceitar Jesus uma vez só. Eu falei: mas eu sinto vontade de ir aceitar de novo. E eu segurei na mão do meu irmão, falei para o meu irmão assim:
Deixa. Deixa. Pode continuar fazendo aquilo. Eu creio que você está certo. A gente não é dono da verdade, não. Porque a gente entende que tem que ser uma vez só na vida. Mas se você, todas as vezes, você sente vontade, vá conforme o teu coração. Porque Deus contava para eles segredos. Já viu quando Deus toca no teu coração, você sente vontade de tomar atitudes? Porque a palavra foi lançada e você quer tomar atitudes? Você sai daqui doido para mudar a tua vida, doido para mudar seus hábitos, doido para mudar as margaças da vida que muitas vezes a gente se envolve. Não, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, eu vou viver uma vida mais decente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, viver uma vida mais para a minha família, viver uma vida mais digna para os meus filhos, eu vou fazer no meu emprego, no meu serviço, na minha empresa. Você sempre sai com vontade de transformar o mundo à sua volta, a partir de você. Agora, pode crer que quando Deus coloca isso no teu coração, Deus te conta segredos. Deus te fala segredos. Noé teve a informação privilegiada. Depois da informação, instrução. A palavra de Deus é nossa instrução. Você tem um manual de como funciona a tua vida. Noé não tinha isso. Você tem um manual de como funciona. Porque se você tiver informação, mas não souber o que fazer com ela não tem valor para você. Você tem a informação, mas se você não sabe o que fazer com ela, não tem valor para você. Eu vi num postzinho, um aviãozinho chinês. O cara jogava o aviãozinho saía e voltava para a mão dele, ele pegava, falou, vou comprar para o Josué, meu neto. E comprei para o Josué, tá, e o negócio veio, teve só um probleminha, ele veio em chinês. E eu olhei aquela letrinha, explicando como é que fazia para colocar o aviãozinho, não entendi nada, né? Como fazer aquele aviãozinho. Mas se vocês vissem o barquinho que eu consegui fazer, eu consegui fazer um barquinho maravilhoso. Avião não deu não, mas barquinho deu para fazer. Instrução, queridos. A palavra de Deus não deixa você errar e fazer um barquinho em vez do aviãozinho. A palavra de Deus não deixa você errar e fazer uma nave espacial em vez de uma arca. Deus tem instrução de como você deve conduzir sua vida na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando você busca a palavra de Deus, você vai estar reagindo à graça de Deus. Quando você busca a palavra de Deus, você vai estar reagindo ao privilégio de ser feito filho de Deus, escolhido por Ele. Onde existirá sempre um segredo a ser compartilhado com teu Pai. Sempre, sempre. Sua geração depende do que você está construindo. A sua geração depende do que você está construindo. Lá em Atos 13:36, se não me engano, fala assim, Deus fala, achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará a minha vontade. E fala mais, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Nós devemos à nossa geração uma arca construída por nós. E a arca que você vai construir, de repente, vai salvar essa pessoa que está do teu lado. De repente, vai salvar todo o bairro Jundiaí. De repente, vai salvar toda Anápolis. Quem sabe? Deus quer construir uma arca e quer que você construa, você desenvolva. Você pode estar construindo uma arca para a pessoa do teu lado, quem você ama. Imagine isso aqui.
O que depende? Depende só de um coração quebrantado. Só de um coração quebrantado. Eu queria concluir com uma pequena observação. Existem pessoas que não poderão ter a informação no momento em que você tiver. Quando Moisés traz as 10 pragas sobre o Egito, Deus revelou para Moisés, para o coração de Moisés, o que faria. Mas os textos dizem assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração dos irmãos de José. E Deus endureceu o coração do povo que estava no deserto, para que eles quisessem retornar ao Egito para comer cebola. E Deus revoltou o coração do povo de Israel contra Davi. E Deus permitiu que crucificassem seu filho Jesus. Então, o que a gente está vendo isso aqui? Tem gente que não pode ter a revelação na hora que você tem. Você precisa estar em sintonia com Deus. Porque o mesmo evangelho que salva quando rejeitado, ele mata. Quando não valorizado, ele mata. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar com essa reflexão. Há de não dar pérolas aos porcos. Eu anotei aqui uma frase muito triste, mas é uma verdade. Tem gente que à sua volta, não aqui, mas que ficaria mais feliz com as suas derrotas do que com as vitórias próprias. Só se reconhece a graça recebida quem está em sintonia com Deus. Só se reconhece a graça recebida se você estiver em sintonia com Deus. Deus está te abençoando dia após dia e você não percebe. Você não faz pequenas contas. Você quer se sentir abençoado por Deus quando acontecer algo maravilhoso na sua vida. Mas está acontecendo algo maravilhoso na simplicidade do dia a dia e você não percebe. Em geral, Deus quer usar o que você tem, o pouco que você tem, como os 5 pães e 2 peixes. Esse é o seu pouco. Essa é a madeira para a sua arca. Esse é o início da construção. Esse é o favor que você deu para a recepcionista, meu amor, no hospital. São os pequenos favores que nós fazemos e recebemos sem percebê-los. Um projeto de Deus não precisa ter lógica, não busque lógica. Aquela região onde a arca repousou, onde a arca foi feita, nunca viu chuva. É o deserto mais rígido que esse mundo conhece. Mas Noé não questionou. Você precisa ser fiel no pouco que você tem. Fazer desse pouco um instrumento para Deus. Fazer desse pouco as instruções inconfundíveis de Deus. Palavra de Deus não muda presente, muda processo. Instrução de Deus não muda futuro, mas muda projeto. Deus tem o melhor projeto para a tua vida. Não mude ele pela dureza de coração. Não mude o projeto de Deus pela insensibilidade da palavra.
negando a palavra. Não mude o projeto de Deus. Aquele princípio que meu amor falou no começo, eu retorno a ele. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Mas ser fiel no pouco, nas pequenas atitudes, nos pequenos princípios. Ser fiel no pouco, cumpra o que a palavra de Deus está nos ensinando. Não vos conformizeis, não vos conformeis com este mundo, com este século. Se torne conformado com este século. Se torne conformado com o tipo de vida cristã que você leva. Se torne conformado com tão pouco envolvimento com a palavra, com a verdade de Deus. E que esse inconformismo te leve a uma transformação pela força do Evangelho, pela coragem que Deus vai te dar. Não seja conformado. A palavra de Deus não te leva à resignação, ela te leva à coragem de mudança de vida. Você não é uma crisálida, você não vai praticar metamorfose sem que haja um esforço da sua parte, sem que haja uma coragem, uma força sobrenatural de você deixar a velha natureza. Transformai-vos. Renove a sua mente. Feche seus olhos por um instante e ouça essa canção enquanto Deus trabalha no teu coração. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então verás manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor das tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantou-se e foi. Eu queria saber quantos nessa noite gostariam de fazer a mesma coisa que o filho pródigo fez. Pensamento e atitude, vontade e atitude, inconformismo e transformação. Se você é alguém que já levantado, pensa assim, que você quer mudar a sua vida, você quer dar passos mais firmados na verdade de Deus para a tua vida e construir uma arca para o Senhor, onde muitos serão salvos, muitos beberão, muitos comerão junto com você, mas que, acima de tudo, é uma garantia da tua salvação. Quantos têm essa disposição no coração
Venha aqui à frente, eu quero orar com você. Enquanto nós ouvimos novamente essa canção, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante seja. Glória a Deus. Vocês que vieram à frente, antes de orar por vocês, olhem para mim. O texto do filho pródigo fala que ele se levantou e foi naturalmente todo sujo e sem a dignidade que havia saído de casa. E o texto fala que ele vinha de longe ainda. Quando o pai o avistou, o pai correu ao seu encontro. A palavra de Deus nos faz crer que há uma grande festa no céu quando uma decisão de uma pessoa é feita em prol da proximidade dela com Jesus. E eu digo a vocês que o fato de vocês decidirem vir à frente, baseado, fundamentado no que foi dito, me leva a crer que a proposta de vocês é de mudança de vida, é de mudança de propósito, é de refazer os cálculos e realinhar o futuro. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar vocês, e vocês sairão daqui do lugar de onde vocês vieram com toda a estratégia de Deus ao seu alcance, para vocês obterem tudo que vocês precisam para ter sucesso na vida, tudo que vocês precisam para serem felizes, porque você se deixou ser escolhido por Deus essa noite. Deus não falou, vou levar esse, esse e esse. Não, você fez a opção por Ele e veio à frente. Aí, o segredo dele vai entrar no teu coração. Você vai entender melhor o que Deus quer da tua vida. E as estratégias dele estão na palavra dele. Leia a palavra. Deus vai te dar estratégias para que você vença todo obstáculo que hoje se levanta contra você, em nome de Jesus. Amém? Não importa em que área seja, não importa em que área seja, em Cristo nós somos mais que vencedores. Bota a mão no seu coração. Pai, nós abençoamos cada um desses amados que vieram à frente. Cada um deles, ó Pai, trouxe aqui diante de Ti, ó Pai, o seu problema, a sua situação, a sua dificuldade, o percalço, ó Pai, que o atrapalha, aquilo, Senhor Jesus, que tem sido motivo de oração, motivo, ó Pai, de busca, motivo, Senhor Deus, de muitas vezes de tristeza, Senhor Jesus. Mas nós queremos que nessa noite o Teu Santo Espírito os qualifique, os separe, ó Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Que o Teu projeto se cumpra em cada vida, para o louvor do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Podem retornar para o lugar de vocês.